Bem-vindas, bem-vindos a mais uma conversa do meu assunto preferido, entidades, como pode melhorar meus deusilhões. E hoje a gente tem um assunto muito bacana que a maior parte das pessoas já vivenciou, mas muitas vezes não conversa sobre isso de uma forma diferente, de uma forma a partir da consciência. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos falar sobre luto e entidades. Uma visão diferente da partida de pessoas que você ama, de pessoas próximas e de que forma isso pode ser diferente. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa. Ei, Dri, tudo bom? Que é a Priscila Guerra. Deixa eu ver se ela já está por aqui para a gente poder bater este papo. E a Pri, ela vai contar para vocês um pouquinho da história dela, né? Ela passou por uma perda, né? Por uma despedida há pouco tempo. E foi o que ela me falou, né? Que ela passou por um espaço em que ela achou que ela não ia conseguir lidar com tudo isso. E ela teve um espaço de amadurecimento, de consciência muito bonito, que mudou a realidade dela e a forma como ela enxerga, né, essa partida e a forma como ela tá lidando com tudo isso. Então, papinho conosco, mas é possível, se o Instagram deixar, né? É. Vai cortando a cabeça? Não! Também vou arrumar aqui para não cortar minha cabeça também. Pera. Escolhemos ter cabeça no vídeo. Pois é, compartilhar. E aí, Prizinha, tudo jóia? Tudo bem? Saudades de você, mulher. Também. Não é uma coisa, né? Estava aqui já começando a trazer o assunto à tona, né, para todo mundo, sobre o que a gente vai falar hoje, que é um assunto que a maior parte das pessoas recusa falar disso até que passe por isso. Isso. E que outras possibilidades a gente tem para poder, né, não ter que entrar em níveis de sofrimento que não precisam existir. Exato. Então, conta um pouquinho para a gente, Pri, sobre o que aconteceu, né, na sua história. No meu universo. No seu universo. Pois é. Então, assim, eu tenho as ferramentas de TTTE desde 2020, certo? E sempre usei, mas usei. Tinha uma certa. Eu percebi que tinha um certo espaço interessante, assim, de gostar demais das ferramentas, mas ao mesmo tempo ter uma resistência em usar. Né? Isso é muito comum, sabia? Não é uma coisa muito, assim, muito fora da média, não. As pessoas, elas se empolgam, mas depois elas falam, aí elas meio que esquecem ou não praticam a ferramenta. E tudo bem. É isso. E aí, assim, só que não fazia sentido para mim, né? Porque eu fazia fiz 3 classes de conversando com as entidades. E o meu universo sempre expandia muito. Até que esse ano a minha mãe escolheu deixar o corpo, né? E de uma forma muito, muito repentina do ponto de vista dessa realidade, né? Uhum. Então, ela passou o final de semana todo cuidando de mim, sexta, sábado e domingo. Você Conversei estava com meio ela. gripadinha, né, que você falou? Eu estava gripada, minha pressão alterou, aconteceu tudo o que podia acontecer. E a minha mãe, ela vinha na minha casa, mas sempre que eu tivesse precisando dela de alguma forma. Aham. Senão ela gostava de ficar no cantinho dela. E aí, nesse final de semana, nessa sexta-feira que eu fiquei muito ruim, eu cheguei da Unimed e falei, mãe, eu não quero ficar sozinha. Eu tô com medo de ficar sozinha. Olha que É muito. interessante. É. E aí ela falou assim, ai, mas eu acho que eu não consigo ir hoje. Eu falei, não, não tem problema, mas você consegue vir? Ela falou, não, amanhã eu vou. Eu falei, tá bom. Aí ela fez surpresa e chegou na sexta-noite. O mais doido, gente, o que eu percebo assim, é que
E eu falo sorrindo, uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia conseguir falar sorrindo, entende? Exatamente. É isso essa é a parte da beleza da gente poder estar batendo esse papo, sabe? Porque, assim, você nunca imaginou que quanto tempo tem que ela escolheu diferente, que ela escolheu não ter Cinco mais um corpo? meses. 5 cinco meses. meses, né? E assim, você nunca imaginou que com tão pouco tempo depois da escolha dela, você estaria tão tranquila. Jamais. Na verdade, o meu ponto de vista era: se a minha mãe morrer, eu morro junto, gente. Porque minha mãe é tudo na minha vida. Era esse o meu ponto de vista. Uhum. E aí, nesse final de semana, a gente conversou sobre muitas coisas. E, inclusive, sobre que a morte era só uma escolha. Exato. Porque ela falou assim pra mim: ai, às vezes eu faço Ho'oponopono para pedir perdão para Deus por todas as vezes que eu quis morrer. E eu falei assim, eu respondi assim pra ela: eu não peço não. Eu já quis, agora eu não quero mais, já escolhi diferente. Dane-se. E aí a gente deu risada e tal. Aí ela falou assim: ai, mas você não. E aí a gente ficou conversando. Foi um final de semana de muita reconexão. Assim, de nós duas, sabe? De eu tirar foto dela na minha casa, coisa que eu nunca tinha visto. Eu Assim, mas tomando banho. ela tinha algum problema antes? Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Nada. Assim, ó, ela tinha feito todos os exames de vitamina, de tudo. Tava tudo perfeito. E tudo indica que ela infartou, né? Aham, sim. Quem tava com a pressão alta, né? Né? Quem que tava com os coração meio, a pressão meio alterada? A curadora da Pri. Como pode melhorar, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Antes da gente continuar, o quanto que a gente às vezes não reconhece que a gente está conectada com as pessoas e que muitas vezes o que a gente está sentindo não é nosso, é o nosso corpo dizendo o que está acontecendo com o corpo das pessoas ao nosso redor. E isso Ah, faz parte, inclusive, da comunicação que os corpos têm entre si. exato, exato, Então é exato. importante a gente sempre estar na pergunta mesmo de, ok, verdade, isso que está acontecendo comigo é meu? Isso é É. meu ou é de outra pessoa? Ou o que é certo sobre isso? Né, tipo assim, a primeira pergunta tem que ser sempre, isso é meu? Porque está doendo no seu corpo, mas não necessariamente. O ponto de origem daquilo é você. E isso aconteceu depois que a minha mãe morreu. É porque assim, ela morreu, realmente foi um susto, né? Meu irmão mandou mensagem para mim e falou assim: Ela Pri, estava na sua casa até domingo, né? ela ficou na minha casa até domingo, a gente assistiu o filme junto à tarde. Aí ela falou assim para mim: ai, que horas que o Paulo pode me levar? Será? Eu falei: agora, se você quiser. Ela falou: ah, então eu vou, porque daí eu organizo a janta com seu irmão, vou ver o que a gente faz. Falei: tá bom. Aí eu fui lá, o Paulo falou: não, levo já, claro, não tem problema nenhum. E ela entrou, eu abracei ela, falei tchau. Eu falei: ai, mãe, eu não vou junto, porque eu tô preferindo ficar quietinha ainda, os meninos não querem ir. Ela, não, fica tranquila. Eu abracei ela, ela entrou no carro, foi a primeira vez que eu desci os degrauzinhos da minha casa, fui até o carro e abracei ela. Uhum, E agradeci por ela ter vindo ficar comigo, sabe? sim. Aí a gente conversou à noite, ela tinha ido ver minha tia que não estava bem. Ela falou: ah, sua tia, eu já falei que ela que faz mal para comida, que tudo aquela comida passava mal e tal. Na segunda de manhã, o meu irmão me mandou uma mensagem falando: Pri, a mãe deu um puta trabalhão essa noite. Ela começou a vomitar, passou mal. Aí eu virei, conversei, falei: ixi, o que será que foi? E no meio da manhã, eu liguei para ela, Já pensa que comeu alguma coisa, né? isso, 7h30 da manhã, eu liguei para ela. Ela falou comigo. Só que ela não pôs a cara no vídeo. Ela só falou assim: ai, Pri, eu não tô muito legal. O seu irmão deixou água de coco aqui do lado. Já mandei a Patrícia vir buscar carne, que eu não vou fazer o almoço. E vou ficar deitadinha. Eu falei: ah, tá bom. Qualquer coisa você me liga, manda mensagem que se precisar eu corro aí. Ah, tá bom. Daí eu lembrei que ela tinha comido muito chocolate na minha casa. Muito. Eu falei: ah, vai ver que deu uma intoxicação, né?
Falei, Everton, vê se a mãe não precisa fazer uma lavagem, alguma coisa assim, porque ela comeu muito chocolate. Daí eu liguei 10h30, ela não me atendeu. Daí meu irmão, quando eu tava assim, na esquina para esperar o Pedro sair da escola, meu irmão me liga desesperado, que ele encontrou ela morta. Aham. Só que o mais incrível, Cíntia, é que ela sempre falava que ela só saía da casa dela no carro da funerária. Olha só. É testa e receberás. Veja bem, né? Tipo assim, o que a gente às vezes fala e a força que isso tem, que a gente às vezes não percebe o que a gente tá escolhendo, né? Escolhendo. E aí, ela estava deitadinha na cama dela, com a Rede Vida passando missa, o tercinho na mão, não caiu da mão. Aham. Sabe assim? Parecia uma coisa mágica, tipo, Sim, desligou. isso. E ela tinha mandado, a gente acha que ela infartou, porque ela mandou mensagem para o meu irmão, era umas 9h30, Aham. falando que ela estava com muita tosse. Aham. Então, são sinais de que, então, a dor de Sim. estômago, né, a É. tosse. Aham. A tosse é um mecanismo do corpo de dar um pump no coração, né? Isso. E ela sempre falava que ela não queria sofrer e tal. E é interessante quando você começa a olhar e lembrar, né? Eu teve uma hora que ela estava na minha casa no domingo e eu olhei e falei, nossa, minha mãe tá tão cansada, cara. Ela Uhum. fala que ela quer viver, mas ela não tá aguentando mais, sabe? Tipo assim, ai, que saco. Interessante como a gente às vezes percebe as energias, né? É. E E ainda assim, brinquei com ela. Eu falei, tá bom, quer viver 200 anos, vá, quer enganar quem? Eu ainda zoei ela. E aí, realmente, quando eu cheguei na casa dela, e assim, para mim, a gente até conversou naquele dia, né? sim. Foi um. Pera, não é possível. Minha mãe não escolhia isso? Como é que ela escolheu isso? Aham, tipo, como assim? Que Hum, aconteceu aqui? O primeiro impacto que a gente tem é muito intenso. Não É, tem como é. dizer assim, foi super leve. Não é que, tipo assim, foi divertido. Não é mesmo. De Não. forma alguma. Uma coisa que eu me lembro é de você falar assim para mim: o máximo que você conseguir fica em interessante ponto de vista. Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. E é assim, isso foi empoderador, sabe? Mesmo diante, porque foi muito dolorido, gente. Vocês Com não certeza. têm noção. Imagina, minha mãe estava comigo É, até no domingo, né? E de é. repente. E aí era assim: o meu irmão morar com ela. E era só Aham. os dois. Então eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser o meu irmão? Como é que ele vai suportar isso? Milhões de coisas na cabeça, né? Isso, porque assim, começa a passar um filme, né? O E que que é tudo minha vida muda de agora? repente, né? De Isso. repente, a vida mudou. Isso. O que que é minha vida agora? Hoje eu, né, conversei com meu irmão sobre isso e eu falei, Everton, você tem noção do quanto que a gente cresceu e amadureceu? E ainda a gente deu risada. Eu falei, a mãe deve ter falado assim, eu não vou mais ficar aqui não, tchau, obrigado. Se eu não for embora, esses dois não vão crescer nunca, Deus me livre. E Mães, aí, mães sendo mães, né? sim, foi muito interessante. Porque depois do TTE, para mim não fazia muito sentido essa coisa do que acontece depois que morre, sabe? De você ter que Aham, ficar dormindo, ou você ter que ficar num lugar ou no outro. Eu achava que isso muito sólido. Eu achava que tinha aham, que ter exato, mais liberdade, sabe? Claro, se você acredita que você tem que ir para um umbral, você vai para um umbral. Se você acredita que você. exato. Seu ponto Se, de vista cria sua realidade, né? é, E assim, tem até um vídeo que eu acho maravilhoso, não sei se é da Porta dos Fundos, mas a pessoa morre, né? E vai para um lugar e de repente tem um ser meio inca, né? E a pessoa fala assim, mas quem é você? Ele falou, eu sou o Deus, e clac, clank, um negócio assim. Ela falou assim, uai, mas onde é que tá? Ele falou, você tá no céu, eu sou Deus. Ela falou, não, mas Deus não é assim. Ele falou assim, não, mas eu sou Deus. Eu falei assim, está. mas ela disse, não, mas não era isso não. Não, você rezou pra mim? Não rezou, se deu mal. Eu.
Então, assim, a gente não Exatamente. tem a certeza absoluta do que vai ser depois, e vai que o que vai ser depois depende do que o que você escolhe que seja, porque a consciência tem muitos sabores, né? E Exato, assim, existem muitas possibilidades de escolha quando você faz a transição. exatamente. E aí, logo que ela faleceu, assim, que ela deixou, que ela fez essa escolha diferente, eu percebia que ela não. Assim, uma pessoa vai falar, ela está no hospital. Eu falei, minha mãe não tá. Sabe quando, tipo, na Aham. hora fez. Eu falei, tá E aí bom. onde você acessa o seu saber, né? Você fala, não, peraí, É, isso aqui não me pareceu muito isso. leve. Isso. E aí, o meu irmão, na casa dela, porque meu irmão ficou comigo só uma semana, e aí ele falou: Pri, eu vou tentar. Se eu não conseguir ficar lá, eu volto para cá e depois a gente vê o que faz. Aham. Se não, se eu conseguir ficar, eu vou ficar. E ele tá lá até hoje. De Super de boas. boa. É E porque assim, aí, porque ela não tá lá. isso. Isso é E aí muito importante. era muito legal, porque assim, na semana seguinte, assim, ele falou: Pri, preciso te contar o que tá acontecendo. Eu abri a porta de casa para abrir o portão para eu ir para a escola. Veio um beija-flor e ficou dançando na minha cara. Que lindo, cara. E a minha mãe, ela acordava de manhã, ela fumava, né? Aí ela sentava lá fora, fazia o cafezinho dela, sentava lá fora e ela ficava esperando as borboletas e os beija-flores aparecer. Ai, que amor, gente. Ela fazia isso todo dia. E aí parou na frente dela, na frente dele. Ele falou: Pri, foi tão louco porque ele parou na minha frente. Aí eu fui indo pro carro, ele se afastou, mas ele ficou olhando para mim, ele não ficou olhando para a flor. Ele falou: eu tenho certeza que era a mãe. Eu falei: eu também, tenho certeza. Você vê Nesse. os sinais que a gente recebe, né, de que tem algo mais grandioso depois, e que muitas vezes os animais vêm como uma forma de trazer uma mensagem, né, do invisível para o visível, para que a gente possa ter esse acalento de que a pessoa tá bem, de que tá tudo bem, de que tá Exato. tudo certo, sabe? Então são essas mensagens que às vezes parecem muito sutis, mas que pra gente muda toda a nossa percepção daquilo que está acontecendo, porque apesar da gente ter a saudade, e a saudade, ela não desaparece, né? Não. A saudade fica. Mamãe faleceu tem 22 anos. E assim, tem dias que eu passo ótimo, maravilhosa. Mas tem dias que eu fico tipo, chuífe. Lógico que fica, Queria né? um colo, né? Agora, Tipo, tem gente que diz que é colo, né, da mãe. cara, você quer o carinho, você quer um cheirinho. Às vezes você quer aquela pirraça ou aquela discussãozinha básica que você tinha Exato. com a pessoa, de falar, para com isso, não para, nananã, nananã, né, e tudo mais. São as coisas que às vezes eu vejo as pessoas só reclamando da mãe, eu falo, tipo assim, bicho, eu não reclamo de sua mãe, não. Tipo Eu penso a assim, mesma vai lá dar coisa. um cheiro nela, sabe? Tipo assim, vai lá dar um beijo e um abraço, diz que você ama essa bichinha, porque olha, né? E tudo Exato. bem. O É. grande lance é quando a gente se dispõe a ver as coisas a partir dessa premissa de que a vida não acabou, ela transformou e É, que ela estava com uma forma de existência e agora ela continua existindo de uma forma diferente. A dor não é tão profunda mais. Ela deixa de ser um sofrimento per se e ela passa a ser a saudade. exato, exato. E no meu universo isso foi tão interessante porque o meu irmão, por exemplo, ele Foi, não ó. tem ferramenta nenhuma, né? Ele não estuda nada, ele, tipo, Malemar já leu alguns livros espíritas, alguma coisa assim. Aham. E nesse dia que ele viu o beija-flor, eu tive uma conscientização, porque eu estava muito irritada. Então, assim, desde que minha mãe morreu, eu fiquei muito chateada. Eu falei, porra, mano, eu faço tanta coisa, né? Tipo, e o meu filho, João Paulo, Que é um queria, fofo no de tudo. mesmo dia que a minha mãe morreu, ele, na hora de dormir, falou: mamãe, vamos, a gente tem que fazer oração, o mantra. Coisa mais linda.
aí a gente faz aquele outro mantra do caderno de exercício do como se tornar dinheiro também. Sim. Eu sou A gente dinheiro, eu faz sou criatividade. isso, eu sou poder. Então a gente faz os dois. Imagine eu, que minha mãe estava lá no velório, né? Que fecha à noite e tal. Aham. Eu fazendo essa criança dormir e, nossa, gente, era um. Ó, a primeira semana fazendo tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu vou te falar que não foi bolinho. Eu Só acredito. que foi grandioso, Exato. sabe? O quanto uma criança contribuiu para mudar, assim, ó, uma guinada na minha percepção. Porque a gente fazendo isso, nesse dia, o meu irmão conta essa história. Gente, não tá nada linear a história, porque eu tô É, lembrando. mas tá lembrando e tá trazendo, a gente vai e volta e tá tudo certo. E aí, quando o meu irmão trouxe essa coisa do beija-flor, eu fui estender uma roupa no varal e eu senti uma dor horrorosa no peito. Mas muito, muito, muito forte. Aham. Eu falei, ok, o que que é isso? Olha que legal, você fez uma pergunta. Você não foi pro desespero, tô morrendo também. O que é isso? Não, porque não fazia sentido para mim, eu tava ótima. Daí eu falei Aham. assim, ok. Eu falei, mãe, você tá aqui por perto e como eu não recebo da beleza, você tem que me mostrar a dor? Cíntia, o meu mundo derreteu, fez assim. Ó. Eu falei, ok, então a partir de agora eu escolho receber de você. Ótimo, isso é muito importante, cara. Porque a gente acha que a pessoa não tem mais um corpo, que ela foi embora. E existe uma diferença dinâmica entre a pessoa não ter mais um corpo e ela ir embora. Ela ir Isso. embora depende do nível de consciência dela, independentemente de qual religião ou de qual cultura ou no que ela Exato. acredite. Tá? Mas quando aquele ser está num espaço em que acessa um nível de consciência, ela até pode ficar perto, mas ela não fica presa, ela fica porque escolhe durante um tempo e depois ela pode fazer uma escolha diferente. E que Né? a minha já até Pode não fez. estar mais lá. Como pode melhorar? A minha até já fez, inclusive. Que foi uma Exato. surpresa para mim também. E aí, nessa conversa que eu tive com ela, eu tava bem reclamona, assim, mas. E aí ela virou. Gente, foi tão incrível que era como se eu estivesse ouvindo a voz dela falar para mim, mas, uai, não era você que dizia que era só uma escolha? Toma. É. E Incrível, né? aí, num dos momentos, ela trouxe uma clareza de que realmente ela se assustou, Sim, tá? acredito que o Hum, espaço de você falar, eita, Lelê, vou fazer a transição, vou transicionar isso daqui, uma forma de existência está acabando e outra tá chegando, batendo na porta, não deve ser uma das coisas mais tranquilas para uma boa parte das pessoas. Por quê? Porque a gente não fala sobre isso. Como isso. se falar sobre isso fosse chamar essa energia. E não, é importante que a gente fale sobre isso. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. Fato. Tudo que Exato, tem vida hoje, em algum momento, não vai ter mais. Tá? A exato. gente escolhe que seja daqui a 100 anos. Né? E como pode melhorar. Isso. Agora, se a gente começar a olhar para isso com um olhar mais natural, sem essa significância e todo esse tabu que se coloca em torno disso, vai ficando muito mais leve. E a gente vai acessando esse nível de consciência que permite que a gente possa, inclusive, permanecer aqui para criar mais para as pessoas que você ama e não para criar peso e sofrimento e dor no universo Exato, deles. exato. E aí eu achei muito incrível, assim, realmente perceber o quanto parece que tudo alinhou. Porque naquele final de semana que a minha mãe estava aqui, num momento que estávamos todos na minha cama, eu, os meninos e ela, e o Paulo estava sentado, acho que na sala. Eu lembro que eu olhei aquilo e falei, nossa, o Paulo tá sozinho, né? E aí eu escutei, tipo, a minha consciência me dizendo assim, calma, você não sabe até quando a sua mãe tá aqui. Olha Deixa que ele dar o interessante. espaço.
E é muito louco porque essas informações, elas vão vindo, né? Essas E é, clarezas vão e é vindo. muito rápido, né? É o que o Dei É, chama de sussurros, né? Porque é um sussurro. Se isso, você fala, tipo, não, bobeira da minha cabeça, você deixa de receber uma informação que muitas isso, vezes é essencial para que você possa, né, tipo assim, realmente, como você curtir um momento isso, único, né? isso. E assim, se nesse período, né? Que esse mês vai fazer 6 meses no final do mês. Mas nesse período eu realmente não imaginei que era possível, sabe? Se alguém me falasse, quando meu pai faleceu, eu era espírita, né? Então não foi pesado no sentido de, oh meu Deus, o que existe agora, Aham, né? A gente achava, só tinha umas percepções diferentes, achava que tinha dado tempo, né, e tal, aquelas outras coisas. aham, sim. Agora, com as ferramentas do TTE, né, do Conversando com as Entidades e todas as outras ferramentas do Access, que realmente foi o que efetivamente contribuiu comigo nesse período, sabe? E recebi processo corporal. Um processo corporal que ocorria todos os dias era a eliminação dos pensamentos e Aham, sim, emoções. sim. Toda hora que vinha na minha cabeça o velório da minha mãe, porque fica vindo, né, gente? Não sei se. Fica em looping, algumas coisas são intensas, e Isso, elas ficam vindo em looping mesmo. isso. E aí, assim, eu não queria ficar com aquela imagem da minha mãe na casa dela, morta, né? No Aham, quarto, sabe? Assim. E aí eu falei, não, o que pode contribuir comigo? Esses processos, eu colocava a mão antes de dormir, o mesmo que eu tivesse em algum lugar e eu começasse a ficar muito, eu corria sistema de sequência trifásico, aham, interessante ponto de vista, baixava as barreiras, eu falava, não, eu escolho receber outra informação, aham. escolho Legal. acessar outra informação. Isso é muito Então, importante, isso para todo mundo que está ouvindo. Você vê que a Pri, ela ativamente fez escolhas. Ela não se entregou e falou, ah, meu Deus, e agora vou deixar o negócio embolar. Ela ativamente escolhia diferente. Ok, eu não escolho isso, eu escolho diferente. Ok, isso aqui não tá legal, não tá divertido, eu vou escolher diferente. O que eu posso escolher diferente? isso. E assim, é o que eu brincava com as pessoas. Eu falava, gente, hoje eu já chorei, eu já ri, eu já descabelei, eu já falei, oh meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu já fiz pergunta, eu já dei risada das coisas que aconteceram. Então, isso até agora Aham. acontece em um dia na minha vida, Sim, total, né? com Então, certeza. assim, esse final de semana nós tivemos um casamento, foi a primeira vez que todo mundo se encontrou. Aham. E era a neta do irmão da minha mãe, que também já Uhum. faleceu há muitos anos, faleceu em 92. E ele estava esperando ela. Uhum. Meu pai também, mas meu pai desistiu e foi embora. Ele começou, já comentei, Ai, deixa eu embora. já comentei no horário de atendimento, né? Mas assim, esse nível de consciência que as ferramentas trazem, Cíntia, é incrível. Sabe, você sempre fala, né? Você tem que escolher saber. Você tem que Você tem que escolher saber. escolher saber. E eu acho que isso é uma das coisas mais libertadoras e mais grandiosas, sabe? Porque é você. E na segunda-feira que a gente fez o horário de atendimento, né? Aham. Eu fiquei quietinha lá, que depois no outro dia do horário eu falei, eu não consegui falar porque a minha mãe veio falar que estava fazendo uma escolha diferente. Legal. Foi muito bonito. E, e aí eu não sabia como reagir. Porque na minha cabeça, nessa realidade, eu tinha que ficar triste. Como é Aham. que assim que a minha mãe não vai mais estar Como aqui? assim? Minha mãe veio me dizer que ela vai embora, ou Que seja, ela não ela vai ser mais realmente a vai minha escolher mãe. alguma coisa e não vai aparecer mais como a energia que você reconhece como a energia da minha mãe, e eu não tô triste. Como Isso. assim? Para mim foi a coisa mais louca, porque tinha um espaço. E é muito louco como essa realidade faz armadilhas para você. Uhum. Porque na segunda-feira eu estava nesse espaço, na terça-feira eu chego no médico, uma moça vira para mim e falou: Nossa, você é de Leme também? Eu falei: Ah, não, minha família eu moro aqui em Araras. Nossa, mas parece que eu conheço a sua família, conheço sua mãe. Quem é sua mãe? Aí você fala, ok.
Ok, vamos adereçar isso. E aí, sabe o que era mais doido? A mulher cresceu, era vizinha da casa da minha bisavó. Ela Olha, cresceu com a minha mãe. Olha que cara, coisa mais doida, sabe? E aí eu fiquei, na terça-feira, eu fiquei meio num espaço de, ui, a minha mãe, que saudade. a Mas saudade também, faz parte, cara. Saudade é porque. Que bom que a gente tem saudade, que é porque foi uma existência que trouxe boas memórias, que foi gostosa exato, pra gente. Né? Então, exato, assim, poxa, que honra você ter alguém que sente saudade de você, né? Quer dizer que você criou um vínculo, um laço ali de amor, de carinho, de exato, bondade e tudo mais. Então, a exato, saudade, cara, ela continua. Mas ela não precisa vir acompanhada do sofrimento. Você pode ter a exato. saudade e ter aquela saudade do tipo, cara, eu fui muito sortuda de ter tido essa pessoa na minha vida. Exatamente. É esse espaço que eu me encontro, sabe? E, inclusive, quando eu penso na escolha da minha mãe de ir embora o jeito que ela foi um presente, Cíntia. Poxa, e com certeza, Pri, ela não ficou doente, definhando numa cama durante um tempão, tendo que tomar remédio, tendo que um monte de coisa. Ela simplesmente desplota. Tchau. Ex- É, e assim, ela. Bolinha de sabão. E aí foi muito interessante, é muito interessante perceber como o meu relacionamento cresceu, sabe? Eu, o Paulo, as crianças, como família mesmo. A sensação que eu tenho é, e talvez soe pesado para alguém assim, mas é que é como se a partida dela desse permissão para eu ter a minha vida. Não Sim. sei se faz sentido para alguém, mas para mim isso E foi não tem que muito fazer real. também, mas tipo É, assim, mas você sabe do que você está falando. isso, isso. Foi uma energia de assim, menina, vai, agora é a sua vez, sabe? Você não tem mais que pensar em mim. É, parece que, não é que ela não quisesse que eu fosse feliz, não é nada disso, Aham. mas eu tinha em mim que eu não podia ser tão feliz e me realizar plenamente se a minha mãe tivesse uma dor, Aham. sabe? Se a minha mãe tivesse os perrengues dela, como é que eu ia ser tão feliz? E Sim. parece que ela falou assim: ai, não, pelo amor de Deus, não aguento mais ver vocês reclamando, gente. Desde que eu vou embora e vocês fazem o que vocês quiserem da Aí, vida. aí vocês escolhem a vida de vocês, já que a morte é uma escolha, a vida também é. Exato, Cintia, exato. E olha, o meu irmão, ele tá, nesses 5 meses, ele começou a estudar investimento. Ele começou a fazer investimento. Ele não sabia fritar um ovo. Ele cozinha melhor do que eu. Como pode Como melhorar? pode melhorar? E outro dia ele falou assim para mim, Pri, como dá trabalho ralar cenoura, ralar beterraba. Mano, a mãe nunca reclamou. Eu chegava, estava na mesa e eu achava que era fácil. É bonito, É, então. amigo, é bonitão. Então, assim, de verdade, assim, se eu pudesse sugerir algo para as pessoas, era acesse esse nível de consciência que as ferramentas trazem. Porque eu achava que eu não estava usando as ferramentas. Eu falei Uhum. isso para você até, lembra? Sim, aham, lembro. Só que eu estava. Porque chega um momento que meio que a gente se torna as ferramentas, Exato. Muito né? bem colocado. E como eu estava, tinha recém feito a terceira classe de conversando com as entidades, estava mais engajada no horário de atendimento, ainda não com essa disposição também que eu fiquei depois da partida dela. Aham. Então, eu percebo, e eu acho que isso talvez possa acontecer na vida de muita gente, quando alguém muito próximo faz essa escolha de deixar essa realidade, eles trazem esse lugar da gente se conectar com eles de outra forma. De tipo, agora esse povo vai ter que entender que existe outra realidade.
E é interessante você falar isso, porque eu lembro, assim, e mamãe faleceu há 22 anos, né? Tipo assim, não foi por agora, eu nem sabia que o Access existia. Mas eu lembro que depois que a mamãe faleceu, para mim eu tinha essa certeza dentro do meu coração que naquele momento ela estava sendo muito mais presente do que ela poderia ser antes disso. Porque antes Isso. ela tinha as limitações físicas dela e tudo mais, e da forma como ela estava, essa nova existência, digamos assim, ela podia estar junto de mim o tempo todo. Então, quando a Exato. mamãe faleceu, eu estava grávida. E antes Ah. dela falecer, e assim, a da mamãe faleceu, foi um erro médico. O Uhum. médico passou 20 comprimidos de Decadron para minha mãe tomar. E ela tinha questões de fígado, ela viveu 20 anos com questões relacionadas a problemas de saúde. E aí eu sei que ela falou, não vou tomar 20, vou tomar só 10. E entrou em coma hepático. Só que ninguém sabia o que era. Porque ela saiu do ar. Ela saiu do ar. E a gente levou ela no médico e falou assim, não, isso é depressão, deu mais remédio para ela. Aí que ela saiu do ar completamente. Sim. Só que eu tenho umas entidades do Grey's Anatomy, sabe? Tipo assim, eu tenho cada vez mais reconhecido isso. As entidades, elas me falam o que está acontecendo com o corpo das pessoas. E eu ficava ouvindo na minha cabeça, ela está em coma. Ela está em coma, ela está em coma, ela está entrando em coma. Isso aí é coma hepático, é coma hepático. Eu fiquei, o que eu sabia? O que eu sei de medicina? Não sei lufas, né? E aí eu sei que quando eu vi que eu falei, tipo assim, cara, não tá certo isso, que a gente levou ela para o hospital mesmo, dali foi, do outro dia ela Não sei. não sobreviveu, né? Ela fez uma escolha diferente. Só que eu sabia que depois disso, para mim o luto foi um espaço muito pesado. Eu estava grávida, eu não tinha as ferramentas do Access, tinha um monte de ponto de vista e tudo mais, mas eu sentia a minha mãe. Eu sabia, tinha certeza absoluta que ela estava ali comigo. E o mais interessante, assim, a nossa cama, eu sempre gostei de cama grandona, porque eu não gosto que me rele quando eu tô dormindo. Tem um troço que eu não gosto, é tipo assim, eu dormi abraçadinho, sai de perto de mim, né? Fica de gente, mão pegando, fica quente, aí socorro. E aí o mais interessante é que eu, barriguda e tudo mais, Maurício virava de lado, eu ficava no meu cantinho e o meio da cama ficava vazio. Vazio mesmo. Menina, eu sentia. Sabe quando você sente a cama afundando assim? Eu sentia a cama afundando, eu sabia que era ela. E não tinha nenhuma sensação de medo, nem de nada, porque eu estava morrendo de saudade dela. Minha mãe tinha um abraço que só ela sabia me dar. Né? E o mais engraçado é assim, eu abri o olho, eu não via nada, eu fechava o olho, eu via ela perfeitamente. Eu via ela perfeitamente e o meu coração acalentava, que eu falava assim, ai, minha mãe tá aqui comigo. Exato. E eu sentia, sabe que você sente um carinhozinho assim, bem de leve, parece que é só os fiozinhos de cabelo que estão mexendo assim. Eu sabia que ela estava fazendo carinho em mim, meu coração enchia de tranquilidade e eu dormia. E foi assim durante toda a minha gravidez. Eu dormi, mamãe ali, Cuidando. junto comigo, eu sabia. E mesmo depois que nessa época eu estava grávida do Gabriel, que o Gabriel nasceu, toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu falava, mãe, se você tá por aí, me ajuda. Batata, era coisa de 30 segundos, alguém vinha, aparecia, outra situação se resolvia. E assim, ela realmente foi embora, como a gente chama, né? Tipo assim, realmente ela fez uma escolha diferente, de escolher uma aventura diferente, né? Diferente de ser Teresa, muitos anos depois que eu já tinha o TTE. Que daí que ela veio, depois de 3 facilitações, de 3 conversas, ela chegou para mim e falou assim, agora eu tô pronta para ir embora. E eu falei, uau, cara, mega gratidão por você ter sido minha mãe. Mega gratidão por você ter esperado eu estar pronta para você ir embora. Sabe? E Exato. assim, realmente, depois daquele dia, a gente teve uma super conversa e tudo mais, e ela foi bem, ela foi. Cara, e eu acho que isso é um grande presente que a gente dá pra gente, que a gente dá para as pessoas, né, para os seres, é essa sensação
dessa bondade que fica sem um apego, sem essa coisa do tipo, eu preciso que você fique aqui porque eu preciso de você. Não, eu tenho a mim, fica tranquila, eu sou Exato. grande, eu tô bem, eu me viro, eu comigo, eu sou forte, gratidão por tudo que você me fez, e você pode escolher diferente de mim, tá tudo bem. Eu vou Exato. sempre ser grata, mas você não tem que ficar aqui. Você não é obrigada a ficar aqui por mim. Seja Exato. feliz também. Então, Eu isso acho, é muito incrível. e eu acho assim, a minha mãe, ela tinha um grude com as crianças, né? Os Aham, netos. E o Pedro Paulo, então, nossa senhora, porque o Pedro Paulo foi neto único até os 7 anos. aham. E ela foi embora de casa, eles brigaram. E ela disse para ele: também nunca mais eu falo com você. Ah, tá bom, obrigado, né? E aí, esse menino é, ficou bem complicado um período. Aham, Até que depois que eu passei pelo meu processo pessoal, porque eu não sabia disso. Eu aham. não Olha que sabia. interessante. Essa também você não tinha me falado isso. Ele não tinha me contado. Ele me contou um tempo depois. Porque eu via que ele chorava, ele tinha alguma coisa. Daí eu falei assim, você quer falar alguma coisa pra mim? E daí ele falou. Eu falei, Uhum. filho, faz parte, né? Eu também amava a minha avó. Ele falou assim, mas quando sua avó morreu, você estava brigada com ela? E aí ele me contou. Aham. E aí um dia, a gente dentro do carro, ele falou, mamãe, que risada? Por que você deu essa risada? Eu falei, eu não dei risada nenhuma. Ele falou, como não? Você deu risada igual aí? Eu falei, não fui eu, não. Você escutou Que incrível, né? Quantos anos ele tá agora, Pri? 15. O Olha Pedro só, tem que 15. beleza, cara. E aí eu falei, vamos perguntar? E aí a gente fez pergunta e era ela que estava lá. E aí ela foi muito engraçado que eu falei assim, percebe o que ela quer falar para você? Ela quer falar para você porque vou falar, gente, a gente tem um jeito peculiar de se tratar. E que para Aham. algumas pessoas pode parecer ofensivo, mas para a gente não era. Uhum. Então ela virou e falou assim: ah, seu bosta bosta, você acha que eu vou ficar brava com você por causa disso? Eu, hein, nem lembro o que você falou para mim. E assim, e aí a gente caiu na risada os três dentro do carro, né? Provavelmente, que o Aham. Pedro, essa percepção dele é mais acentuada. E aí foi vindo, ele ainda ficou com isso alguns dias, aí recebendo barras, a gente Legal, conversando. legal. Um dia no quarto dele, eu falei: percebe que a sua avó quer falar para você que tá tudo bem, filho? De Sim, ela novo. não ia querer que ele ficasse com essa É, tristeza, né? E aí parece que começou a dissolver. Que legal. E aí eu vi que a Bianca perguntou se eu facilitei a minha mãe, né? Ai, não vi. Antes, antes dessa segunda-feira do nosso horário de atendimento, eu percebia que tinha alguma coisa, mas eu fazia só download, não quero conversar. Ai, não tenho Aham. tempo para conversar. É. Conversar e o que o povo fala, tipo assim, eu quero saber facilitar, limpar, manda embora, mas conversar. E a parte mais legal, gente, a parte mais exclusiva, a classe chama conversando com as entidades, não é limpando as entidades. A gente vai ver vários processos de facilitação, óbvio. Mas a conversa, a comunicação, cara, é tão divertida. Ela Pois é. acrescenta tanto a vida da gente. Você escolher saber o que está acontecendo, cara. É muito incrível. E aí parece que assim, eu sabia que tinha alguma coisa, né? Mas eu falava, putz, acho que eu não tô pronta. Quando ela veio no horário de atendimento, e foi esse espaço diferente, né? Ela trouxe até umas outras consciências, mas se essas conscientizações concluírem, a gente vai fazer uma outra live para eu Boa, contar essa boa, boa. fofoca, Então, como pode melhorar? É super essa top. fofoca do outro mundo. E aí eu não precisei facilitar. Ela já sabia, né? Porque eu perguntei para ela, mas você precisa que eu rode o processo? Porque ela conhecia o processo, gente. Porque assim, eu facilitei a minha mãe algumas vezes, fiz limpeza na casa dela, então minha mãe super recebia Quando ela as estava coisas. ainda nessa realidade, né? Isso. Ela recebia barras. Minha mãe era super de boas, assim, com as coisas. E aí ela, não. Eu tô com seu tio e a gente tá escolhendo outra coisa agora. Eu falei, tá bom. Aí eu ainda fiz a pergunta, mas eu nunca mais
Você nunca mais vai vir para cá? A resposta dela foi: nunca mais é muito tempo. Sabe? Tipo, Boa, mandou bem. Tipo, é a cara dela, inclusive, viu? Dessas obrigada respostas. por esse tapa. Ai, Rosy, quem fui eu antes Nunca disso? mais é muito tempo. Exatamente isso. E aí, assim, ela trouxe uma consciência que, ainda que ela não seja mais a minha mãe, se ela tiver por aqui, eu vou saber, Sim, isso é muito sabe? interessante. Foi muito interessante essa conscientização que ela trouxe e essa coisa dos dois irmãos escolherem continuar juntos. Isso Aham. eu achei muito interessante, É, né? às vezes a gente tem o que a gente chama de espíritos de transição, que são Isso, parentes ou pessoas queridas que já não têm mais um corpo também, já falecidas, que às vezes esperam para ajudar na transição. isso. Porque quando meu tio faleceu, isso foi em 92, a minha mãe, ela teve a consciência de que ela era como se ela estivesse prendendo ele aqui. Já era Aham. para ele ir É isso que a embora, gente estava falando agora, né? isso, mas ele não conseguia deixar. Então, quando ela viu o nível de sofrimento que ele estava fisicamente, ela falou: não, eu não aguento mais ver você assim. É, E aí foi rapidinho, ele fez a passagem, aham. assim, fez uma escolha diferente. Mas eu achei incrível, porque, assim, em vida a gente já percebia que ela tinha, tipo, ela amava o meu pai foi o amor da vida dela. Mas o meu tio era diferente, sabe? Assim, Era uma uma, conexão, né? uma coisa, o que nessa realidade fala uma conexão de almas mesmo, né? Aham. Aquela coisa de tipo assim, alma gêmea, que não precisa ser um casal, Sim, né? exato. E foi muito lindo perceber a permissão do meu pai, que tipo, era como se ele tivesse nesse plano invisível, né? Aham. Para dar uma assessoria para gente. Ele ficou uma época na minha equipe de contribuição, inclusive. Legal, bacana. E aí agora foi muito louco, porque acho que uns 2 meses depois que ela morreu, quando ele veio falar que ele ia embora, eu falei: mas como assim? A mãe acabou de morrer. Ele falou: mas você sabe que ela tá melhor com o seu tio do que comigo. Então, eu já vi que ela tá bem, vocês estão bem, então eu posso seguir e fazer uma escolha diferente. Agora, também não precisei facilitá-lo. Não Sim. precisei rodar os processos. Isso é muito legal porque os processos, eles são para seres e energias e coisas que não estão no espaço da consciência. Quando você já acessa níveis de consciência, você não precisa da facilitação. Então é muito É. bonito perceber que muitas vezes, né, por exemplo, assim, eu lembro muito do irmão do meu pai, de um tio meu muito querido, que ele teve, foi na época do Covid, ele pegou o Covid, foi hospitalizado e aí depois foi entubado. E aí o papai chegou para mim um dia e falou assim: minha filha, seu tio não está bem. Faz aqueles seus negócios. Eu acho o máximo, né? Faz aqueles seus negócios lá, que eu não quero saber o que é, não, aqueles negócios lá. Eu falo: ai, tá bom, pai, vou conversar contigo. É Aí bem isso. fui pro cantinho, baixei barreira e conectei com o ser infinito dele, porque mesmo ele estando entubado, o ser infinito está ali, né? E aí eu perguntei, ele falou, eu falei: e aí, tio? Né? Tipo assim, ele apareceu, eu falei: e aí, tio, como é que você tá e tal? E aí, você vai escolher ficar ou você vai escolher ir embora? Ele falou: ainda não escolhi, ainda não decidi. Eu falei: tudo bem, eu tô aqui. Precisar de conversar, qualquer coisa. Ele falou: ainda não decidi. E tava meio assim, do tipo, beleza. Animal. E aí, beleza. Quando foi no outro dia, foi 2 dias depois, aí o meu pai falou assim: minha filha, seu tio piorou. Eu falei: bora lá de novo, né? Aí tentei no meu cantinho, conectei com ele de novo, mas quando ele veio dessa vez, ele veio com uma luz em volta dele. Eu falei: Você e aí, escolheu. tio, beleza? E aí, agora você vai, né? Ele falou: agora eu vou, minha filha. Eu falei: bom, então. Poxa, muito obrigada. Aí eu tive essa. Isso aqui é muito bacana, quando a gente se dispõe a isso, você tem essa possibilidade dessa conversa, dessa interação. Eu pude agradecer a ele tudo que ele foi, tudo que aconteceu e tudo mais. Perguntei se ele desejava alguma coisa. Ele falou que não, ele estava bem.
Falei, você quer que eu facilite você? Ele falou assim, fica tranquilo, minha filha, eu sei o meu caminho. Eu falei, olha, que bacana, cara, que incrível isso, Foi super bonito, maravilhoso. né? É. Então, assim, é muito incrível quando a gente se dispõe a olhar para as coisas de uma forma diferente e interagir sem a significância que as Exato. pessoas, que essa realidade dá ao luto, como se a transição, toda morte tem que ser um sofrimento e uma nuvem negra que acontece e que arrasa todo mundo. Mas e se fosse só a pessoa ficar invisível? E Isso. você pudesse continuar conversando, pudesse continuar a interagir, pudesse contribuir para aqueles que não estão no espaço da contribuição, para que eles percebam que eles não tem como estar com dor se não tem corpo. Não tem como estar bêbados porque não tem corpo. Não tem como estar sofrendo porque não tem corpo. Exato. E isso eu ia até falar assim, ó, de quem foi espírita há um bom tempo, que é um espaço muito mais leve e empoderador. Porque tira todos os véus doutrinários, sabe? Então, se a pessoa morreu assim, ela tem que passar por essa. Eu não sei, não tenho clareza, talvez o Mal até saiba, em que livro que tá, porque eu tô lendo Mágicas e tô lendo 10 Chaves ao mesmo tempo, e tô lendo alguns outros. Humanoides, que eu Mas, lendo milhões de coisas ao mesmo tempo. mas o Gary fala daquela amiga deles, da Mary, acho que tinha 92 anos. É a Shannon que fala no livro do Conversando com as Entidades. E aí. Que era a avó dela, né? Era Então, uma tia. Esse é o Gary contando que teve uma conversa com ela e que ela queria saber como é que era a morte. Então, tipo assim, ela estava doente, já fazia tempo, mas não morria. Não é esse, porque eu não tô lendo esse. Como pode melhorar? Eu vou descobrindo. Depois eu coloco depois nos stories. Gente, tá nesse. É que eu até grifei para levar no workshop que eu vou fazer, sabe? Porque eu achei que a consciência dele é maravilhosa. E ele fala assim, que ela falou, mas como que é o outro lado? E ele fala do jeito que você escolher. Como você escolhe? Isso Cara! é tão incrível, cara. É como você escolher. Isso que a gente estava falando no começo. Que nível de... Então, vamos lá, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Se você acredita que vai ser um sofrimento, se você acredita que você tem que sofrer, adivinha, você vai criar um nível de sofrimento. Mas se você já tem um espaço que você fala, ok, eu escolho que seja leve, se a transição seja fácil, que seja uma aventura, que seja algo mais divertido, que eu possa continuar existindo de uma forma leve, de uma forma, sabe, expansiva. O seu ponto de vista também se torna a sua realidade. E, obviamente, que cada um dentro das suas crenças, ou de onde se encontra, em qual lugar do mundo, vai ter uma percepção diferente do que é o outro lado, porque não existe uma única verdade. Você tem a verdade, mas nós filtramos essa realidade, nós como criadores, nós criamos a nossa verdade de acordo com o que a gente escolhe, de verdade. Então, não é aquela coisa do tipo, eu tô certo e você tá errado. Não, tem que funcionar para mim, tem que funcionar para você, tem que funcionar para outra pessoa. E é basicamente isso. A gente não tem que ficar batendo cabeça. É exato. E aí, assim, quando eu li esse trecho, eu percebi a grandiosidade da escolha da minha mãe, sem ela ter o menor conhecimento de nada disso, né? Então, ela sempre falava que ela escolhia morrer dormindo, e que ela só saía da casa dela no carro da funerária, e que ela não queria dar trabalho para ninguém, e Embora ela tenha sentido essa dor, depois ela me contou, né, numa das nossas conversas, que ela sentiu a dor. E que foi aí que ela assustou, porque ela falou, pera, que dor é essa? Porque enquanto ela estava vomitando, para ela era normal. A dor tipo, comer alguma coisa estragada. Então, assim, o quanto realmente... E foi muito lindo perceber que ela, do outro lado... Porque, às vezes, quando eu falava que era só escolha, ela questionava muito quando era criança, adolescente, sabe?
Aham. E eu falava, mãe, a gente nunca sabe o que vai. E a gente, às vezes, acha que foi uma escolha nessa vida e nem foi. Uhum. Você só não Sim. conseguiu quebrar essa escolha. Você manteve Aham. ela, né? E tá tudo certo. Aí ela falava, não, mas não é possível. Blá, blá, blá. E essa mutação dela de uma realidade para outra, essa transmutação dela, trouxe esse nível de consciência para ela. E eu pude perceber isso na nossa conversa, sabe? Que ela reconheceu que tudo aquilo fazia parte da escolha do universo dela. Sim. Que Nossa, empoderador, né, Pri? não é? Como podemos ser mais gratas, né, gata? Tipo assim, como podemos ser mais gratas a tudo isso? Da É gente poder, maravilhoso. sabe, tá onde as outras pessoas ficam dizendo assim, um monte de doida falando um monte de besteira. Cara, mas a gente sabe que é verdade. Esse aqui é o grande É, lance. Não tem aquela coisa do tipo, você pode acreditar no que você acredita, mas a gente sabe dentro do nosso ser que é exato, verdade. A gente exato. tem as nossas percepções e a gente escolhe acreditar nas nossas percepções em vez de invalidar o que a gente sabe, em vez de invalidar o que a gente percebe. Então, a vida se torna é um caleidoscópio diferente. Você acrescenta cristalzinhos ali, deixa de ser o preto e branco, e aí vira uma multiplicidade de possibilidades que faz com que seja mais divertido, seja mais leve. Eu acho que a Exato. leveza e a facilidade são essenciais para uma vida feliz. E eu acho que você, nas classes de conversando com as entidades e nos workshops da especialidade, você vai empoderando a gente a perceber quando algo é verdade, quando a gente está captando do universo de outra pessoa, quando a gente gostaria que fosse verdade, mas não é. Aham. Então, como você vai trazendo essas percepções para o nosso universo, e se a gente escolhe acessar isso, e tipo assim, ai não, a Cintia não sabe? Tipo assim, tipo, Aham. não, a Né, né, Cintia não né. sabe. Tira a luz que ela é. Quando a gente escolhe receber a informação, o espaço que se abre, assim, de verdade, gente. Se vocês me conhecessem há um ano, nem precisa ser um ano, na nossa classe de Saindo das Dívidas com Alegria, que foi no começo do ano, Sim, aham. era outra Priscila, Aham. é outra É. energia. Não, você Não está trocou muito uma... mais leve, você está muito mais feliz, parece que como você está mais acesa. Isso é muito bonito de ver. Isso, é isso que eu percebo. E nisso eu, inclusive, agradeço, porque eu percebo que essa escolha trouxe essa Priscila de volta, sabe? Assim, eu brinco, não trocou o ambulante, não, só fiquei mais consciente. Ah, exatamente, porque quando a gente se torna mais consciente, as coisas mudam. Exato. Então, assim, Muda. eu sou muito grata. E quando eu acessei essa consciência da minha mãe, e eu não falei no dia, quando eu fiquei refletindo, eu falei, bom, se não for isso, tenho certeza que a Sil vai perguntar para mim, é isso ou é outra coisa? Foi tão legal que o meu Aham. universo fez assim, ó. Porque para mim era. Eu falei, mas vai que eu tô inventando. Eu até falei isso na quarta-feira, né? Aham. Eu falei, vai que eu tô inventando isso, vai que não é nada disso. Porque duvidar do que a gente sabe é o normal nessa realidade, É o né? que a gente aprendeu a duvidar. As pessoas estimularam a gente a sempre estar tipo assim, mas será? Ah, mas será? Ah, mas será? Mas na hora que você baixa a barreira e se dispõe a saber, ok, eu escolho saber mesmo que eu não goste da resposta. Ok, verdade, isso é verdade? Percebe que é leve? Ok, você vai ter que acreditar. Porque é. Exato, exato. E é muito interessante. E eu não consigo parar de rir, né, gente? Parece que é boba alegre. Mas assim, esse sorriso é porque, para mim, falar sobre isso, sabe? Mostrar para as pessoas que isso é possível, que isso está disponível. Esse nível de facilidade com o luto, com perder alguém, sabe? Que a saudade vai continuar, mas não precisa ter o sofrimento do processo. A dor do sofrimento. O E peso. assim, é que nem a Tânia colocou aqui, né?
Com Axis ficou mais leve para mim, que o meu pai suicidou-se, para essa realidade é pesado, e quando veio que tudo é escolha, abriu um espaço de mais leveza. Então, nesse espaço da gente perceber que o certo e o errado, visto por essa realidade, sempre é um conjunto de julgamentos, de isso pode, isso não pode, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso daqui, você escolheu isso, nossa, você está condenado por toda a eternidade. E se não for? E se não for de verdade? Né? E se for só a forma que a pessoa escolheu para poder fazer a transição? E se a gente não julgar a escolha daqueles que partiram? E se a gente não julgar a nossa escolha, quanto mais leveza se abre? E a gente não julgando a forma como a pessoa escolheu fazer o despop, né? Fazer o desviver. Desviver. A gente pode, inclusive, contribuir para aqueles que fizeram isso no espaço de sofrimento. Isso. E isso é muito bonito. Porque às vezes a gente tem exercícios e processos que a gente vê na classe conversando com as entidades que assim, se eu for muito sincera, uma vez me perguntaram, mas qual que é a sua escolha? Eu falei, cara, eu escolho contribuir com os esquecidos. Eu escolho, de verdade, empoderar todas as pessoas com corpo e sem corpo. Para que elas percebam que elas têm uma escolha mais grandiosa, que elas não têm que ficar vivendo no sofrimento, vivendo na dor, vivendo no problema, vivendo na escassez, ou o que quer, qual insanidade que seja. Tá? E assim, contribuir com as pessoas com corpo é mais fácil, a pessoa interage contigo. Mas e com aqueles que não têm corpo, que estão esquecidos aí, ó? Centenas de anos, dezenas de anos, que às vezes você vai conversar com eles e eles, sabe, fica tipo assim, você tá falando comigo? Eu, senta aí, amigo, me conta uma história. E às vezes aquele, sabe, tipo assim, quantas e quantas e quantas vezes eu vou para uma cidade que eu vou dar aula, eu faço questão de passar pelo centro da cidade, porque tem muito mais história, tem muito mais entidades. Por isso que é pesado o centro da cidade. Geralmente, né? Geralmente, não todas, mas geralmente é uma parte mais degradada, porque tem muita energia ali, já aconteceu mais coisa e tudo mais. E eu vou facilitando aqueles espaços, para que aqueles seres que às vezes faleceram no espaço de drogas, de álcool, de dor, assassinato, ou suicídio, o que quer que seja, eles percebam que, ok, isso foi o que aconteceu, ok, maravilha, fato, tá? E agora, o que a gente pode escolher? Exato. Eu só posso contribuir se eu não julgar. Exato. Se eu ficar julgando a escolha deles como errada, eu não contribuo para que eles possam perceber que existe algo além do apego ao remorso, a culpa e o desespero. Exato. E tem possibilidades mais grandiosas. Exato. E essa é uma das minhas escolhas para essa realidade, para essa vida. Eu acho que é uma das minhas escolhas também. Eu percebi com muita força. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, de tanto que eu falo, acho que das ferramentas, né? Aí a pessoa falou, mas você pode facilitar entidades? Eu falei, olha, ainda não. Eu só facilitar as entidades, mas a classe de entidades ainda não. Ainda não, né, Pri? Vamos escolher, Pri, não. bora. Mas o que mais é possível, sabe? Porque realmente, a mesma coisa que foi com as barras, assim, eu acho que quanto mais pessoas estiverem dispostas a contribuir com a consciência, contribuir com essa clareza de que as entidades estão aí, que não é errado, que você não precisa acreditar nelas, sabe? Assim, tipo, acreditar que elas... É o grande lance que você não precisa acreditar, mas você sabe que existe. Isso, exatamente. Porque todo mundo sabe que existe, sim. O que eu mais percebo nas minhas conversas é que as pessoas, algumas têm medo, outras escolhem ignorar mesmo, né? E outras não sabem nem por onde começar. Então, que fonte de luz a gente pode ser, como diria você, né? É isso, cara. Exatamente isso. Que fonte de luz eu posso ser? Que contribuição, que milagre eu posso ser aqui? Que contribuição verdadeira eu posso ser aqui para que mais luz exista? Então, é essa a proposta. Da gente começar a olhar que, tipo assim, como seres infinitos, a gente já fez a transição
muitas e muitas e muitas vezes. O que se requer para que, quando chegar a hora do nosso corpo voltar para a Terra, a gente possa ter gratidão pelo que vivemos e escolher algo diferente, sem peso, sem sofrimento, sem dor, que inclusive a forma da transição possa ser simplesmente um falou, galera, beijo, beijo Brasil, ó, tô indo, hein? Tchau! Em vez de, né, tipo, fui! Ei! O que está disponível além do que a gente acredita que é possível? É Que a gente isso. pode escolher com total facilidade. Rosi botou ter gratidão e puff, virar purpurina. Total, nossa. Que nem aqueles negócios que o pessoal estoura assim, de aniversário, né? Ainda deixava uma bagunça. Em vez de deixar cinza, deixava um monte de papel de glitter. Eu vi a casa de uma pessoa que a namorada descobriu uma traição e ela jogou purpurina na casa. Imaginei essa cena. Eu falei, E falar isso, eu essa tem a imaginei essa maldade cena. dentro do coração, bicho. Esse é do mal. Foi muito do mal, cara. Até a ração do gato tinha purpurina de maldade. Não, nunca mais. É purpurina. Gente, purpurina é uma coisa de louco. Nunca mais Não, sai. purpurina, putz, grila. Às vezes você botou purpurina no carnaval, você olha aqui assim, ainda tem purpurina no couro cabeludo, né? A Tânia botou, achei ela super criativa. Adoro. Não, eu achei também assim, eu achei que foi divertido. Só que eu falei, cara, mas é um nível de. Acabou com tudo da pessoa, no computador, tudo. Nossa Senhora, socorro. A gente começa. Tinha que terminar sendo nós duas mesmo, né? Se falar coisa. Ai, cara. É muito gente. bom, adoro esse espírito quinta série. Ô, gente, como pode ser mais divertido? Olha lá, ó, um monte de menina viu, pelo visto. É. Nunca mais ele vai trair ninguém. Só pensando na purpurina. Ele falou, não! Vai entrar, acho que ele vai até entrar para um mosteiro, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, bem... Colocou o brilho da vida dele, tá melhor que eu. Melhor comentário. Iluminou alguma coisa, né? Nem que seja através da purpurina. Ai, gente, como pode ser mais divertido. Prisinha, adorei conversar com você hoje. Gratidão, gratidão, presente gigantesco. A gente poder, sabe, estar falando sobre luto e dando tanta risada. E, sabe, nesse espaço de tanta leveza e tranquilidade. Eu sou muito, muito, muito grata a você. Porque você é uma pessoa que usa a ferramenta, que você está disposta a, sabe, a acessar, a se tornar mais grandiosa. Isso, para mim, é um mega presente. Sabe? Ver você feliz hoje, para mim, é um presente. Mega gratidão. Obrigada. Eu realmente, assim, eu estou muito grata a você e às ferramentas e a essa possibilidade de estar assim, de verdade, rindo desse jeito, sabe? E percebendo que tudo isso é leve, não é ofensivo, sabe? Uhum. Isso é tão, nossa, é tão, uau! Que a gente podia estar falando umas 2 horas, né? Sobre essas tranquilamente. Coisas. Inclusive, quando a gente se encontra, a gente conversa, né? Muito gostoso. Mas é bom que também, no dia 6 de dezembro, eu tô aí junto de você de novo. Verdade. Ai, meu Deus. Já estou tão ansiosa, todas as meninas ficam assim, mas vai ter mesmo, né? A Cíntia vem mesmo, né? Eu falei, não, claro que ela vem. Vamos fazer um facelift em Arara, 6 de dezembro. Está na minha agenda, está certíssimo. Claro que eu publiquei a foto da agenda outro dia. Só para semear o desejo nas pessoas de estar aqui com a gente.
Sim, muito obrigado, sabe? Gratidão a você, Prisinha. Você vai fazer um workshop sobre isso, não vai? Eu vou fazer um workshop além do luto, Legal, muito bacana. Que dia? dia 3 de novembro, Legal. pós-dia de finados. É mesmo, Vinados é dois, verdade. É, é. Isso mesmo. Assim, já fazia tempo e muita gente vinha e falava para mim, mas você fala com muita leveza sobre isso, você fala com muita leveza sobre isso. E aí eu achei tão incrível, né? Porque ontem o Giuseppe falou assim para mim, manda para mim a publicação. Eu falei, não, mas eu não tenho a publicação. Aí que eu fui ver qual era a publicação. Você fala, Era hum, nossa. Eu falei, nossa, gente, que coisa mais mágica, sabe? Que coisa mais mágica. Na segunda-feira nós fizemos aqui um dia inteiro num café só para mulher. ai, que delícia, Pri. Nossa, como pode melhorar? Isso é tão gostoso, né? Aí nós fizemos barras, tinha tatuadora, Ai, que tinha, delícia. tinha uma amiga massagista. Nossa, foi uma segunda-feira incrível, assim. Foi bem. Quem sabe, né? Não dá certo. Né? Você ia Olha, vir pra cá. inclusive a gente tá topando. Café, barras e o que mais é possível. É, exatamente. E para quem está no Rio de Janeiro e online também, dias 24, 25 e 26 eu vou ter o Conversando com as Entidades Rio de Janeiro. Você pode fazer presencial, faço um coffee maravilhoso, né? E você pode fazer online também de qualquer lugar do mundo. E dias 5, 6 e 7 ou é 6, 7, 8. É um negócio assim, de novembro vai ter um TTE em Brasília também, maravilhoso, top. Ou é 678 ou é 789. Eu acabei de ver esse. É. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, gente. Ai, cara, super. E assim, eu amo essas classes justamente por esse espaço do empoderamento que elas trazem. É muito gostoso de ver as pessoas deslanchando na vida com o TTE, cara. Né? A Renata botando aqui, ó. Tem Brasília, já botava, Tem né? Brasília. Maravilhoso. Gente, assim, é isso aí. Se eu pudesse dar essa sugestão, mais uma vez, escolha o TTT. Porque é uma mudança de paradigma muito grande. Então, assim, É, todas as classes são muito empoderadoras, né? O Barras o Facelift o Fundamento Corpo mas essa classe do Conversando com as Entidades é um nível pessoal de empoderamento. exato. Daquilo que É, você achava que era um erro em você, que era um problema, que você tinha um problema, que você vinha inscrito. Aí você vai para uma classe e fala: eita, eu sou o mais normal de todo mundo aqui. Essa mulher aqui é mais doida do que eu. Ó, tipo isso. ó. Tipo isso. Ai, gratidão, sim, Ai, gratidão gratidão, vezes Pri. Deus Mega milhões. gratidão. Gratidão de todo o coração. Depois me manda o seu flyer do seu evento para poder publicar. Ah, mando sim. Inclusive, eu escolhi as hortênsias, né, para colocar de fundo. E aí, hoje, eu fiz uma publicação. Eu estou com uma hortênsia na minha casa, que era da minha mãe, juro por Deus. Ela está uma bola desse tamanho e ela é azul. Ai, gente, eu amo hortênsia, gente. Eu acho Eu tão também. lindo. Eu também. E aí foi tão interessante, porque ela não tinha aparecido ainda que ela ia ser azul. O que é, né? E ela ficou azul. Depois que eu fiz a publicação, ela tá azul. Eu falei, gratidão, universo, receba. Gratidão, como pode melhorar, né? Gratidão, se eu A mando Data sim. está aqui lembrando que vai ter uma classe de TT intermediário 20, 22 e 23 online também, que vai ser, ó, Ah, vai mesmo, que eu lembro até que eu bora. coloquei lá que é dia do meu aniversário, dia É, 23. Ai, gente, olha, intermediário, putz, grila. estou, né? Como É. pode melhorar? Também É. trouxe muita consciência, só para finalizar, muita consciência sobre que a minha mãe já estava nesse espaço de escolha. Aham. Então, Sim. é maravilhoso. O que mais é possível? Como pode ser mais incrível? Sim, então, olha, mega gratidão por você, gratidão pelas suas escolhas, gratidão pela contribuição que você está sendo e que você
Vai ser ainda mais, a gente sabe já, né, gata? Tipo assim, vambora, que mais é possível. E gratidão a todo mundo que escolheu estar aqui conosco, rir conosco e receber. Gratidão a todos vocês. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.